Boa tarde, mães queridas. É com muito amor, com muita alegria que nós estamos aqui novamente realizando o nosso encontro. Hoje a nossa formação é sobre Santa Teresa de Ávila e nós estamos, como já conversamos, vivenciando o ano da oração. Santa Teresa é nossa mestra de vida espiritual e ela é mais conhecida pelo fato de, juntamente com São João da Cruz, haverem reformado os Carmelos. A sua principal mensagem é o próprio Deus, que nos criou por amor, a sua imagem e semelhança, e quer que nos conservemos assim, santos e longe do pecado. Santa Teresa também sempre nos lembra que Deus é amor e que o amor vem de Deus. Então, se Deus nos pede para sermos santos, é porque essa santidade é possível. Claro que não é um caminho fácil, pelo contrário, ele é difícil, mas o próprio Deus vem em nosso auxílio e nos dá recurso para isso. E coloca pessoas, inclusive os santos, e acima de tudo o Espírito Santo, para nos ajudar a trilhar este caminho. As principais obras de Santa Teresa são exatamente o caminho da perfeição e o castelo interior, para nos ensinar nesse crescimento de vida espiritual. Ela compara o nosso interior, a nossa alma, a um castelo onde Deus habita. E para conhecer a Deus, nós precisamos entrar neste castelo, cuja porta, a gente já falou, é a oração. Então vamos recordar Santa Teresa foi uma mulher de muita coragem, de uma personalidade muito determinada, que desejou aproximar-se de Deus profundamente, ou seja, ela desejou a santidade, não só para ela, mas para ensinar as pessoas, as companheiras dela ali do Carmelo, a esse caminho, e a se amarem. Então, para entrar no castelo, primeiramente é preciso a conversão, ou seja, a gente vai necessitar de romper com o pecado. Primeiramente, a gente consegue se desligar dos pecados grandes, dos pecados mortais. E depois a gente vai conseguindo também melhorar nos pecados veniais, que são aqueles que não nos incomodam muito. Depois, nós precisamos de lutar e sermos perseverantes, porque para permanecer em Deus é preciso a gente vencer essa luta, porque nós somos chamados pelo mundo, com tantas seduções, com tantos prazeres, e também somos chamados por Deus que está no nosso interior. Então, a nossa vida de oração, nossa vida espiritual, ela é caracterizada por um conflito, e que o que vai nos fortalecer para que a gente vença essa luta é a nossa vida de oração, é a nossa intimidade com Deus. Então, o crescimento da nossa vida espiritual, o nosso progresso rumo à santidade, ele ocorre como qualquer processo de desenvolvimento, que é por etapas sequenciais, não tem jeito de pular umas e não viver determinadas outras, a gente tem que ir vivendo passo a passo. E mais uma vez eu quero lembrar que nós não precisamos nos preocupar em qual morada nós estamos. Até porque a gente não fica fixo só em uma, a gente está constantemente passeando por esse castelo. A gente vai numa morada,
depois a gente vai na outra, né? A nossa vida não é algo assim tão certinho, tão linear, não. Nós vamos caminhando. O importante é o nosso desejo e o nosso esforço e a nossa disciplina, né, gente? Que sem ela a gente também não vai muito longe. Nós precisamos de ter sempre na nossa mente, né, o desejo de agradar a Deus, a nossa preocupação de não feri-lo com os nossos pecados, né? E à medida que a gente vai caminhando, nós vamos também melhorando em todos os sentidos, inclusive no prazer da oração. Então, é importante a gente desejar crescer, a gente não contentar em ficar no mesmo lugar, né? E outra coisa, a preocupação em agradar a Deus, ela deve ser forte dentro de nós, ok? A gente deve buscar afastar do pecado, não é porque não pode, não isso, não aquilo, não, é porque a gente quer agradar a Deus, ok? Então vamos lá para as moradas de Santa Teresa. A gente sempre fala nas moradas no plural, porque existem várias formas de viver essas moradas, né? Pessoas diferentes vivem realidades diferentes. É como se morasse num prédio, né? E em cada andar tivesse vários apartamentos, né? Cada um está morando ali naquele que lhe pertence. Então, as pessoas vivem a mesma realidade de forma diferente. E Santa Teresa, para nos ensinar, ela usou uma pedagogia muito bacana. Ela sempre usava símbolos e imagens, né? Como, por exemplo, a imagem do castelo, a imagem do rei, né? E ela usava sempre também um texto bíblico fundante, ou seja, aquele que dá fundamento ao que ela está ensinando, que vai dando a direção, tá? Daquilo que ela está buscando nos ensinar. Então, na primeira morada, o texto que ela usou foi lá em Gênesis, no capítulo 1, onde ela fala não, né? A Bíblia que fala que Deus criou o homem com inteligência e vontade. Então, a nossa inteligência e a nossa vontade, né, vão nos guiando e também vão marcando a nossa semelhança com Deus. E ela fala também que a nossa alma é um castelo todo belo, porque nele Deus habita. E se Deus habita nele, nossa alma, né, o nosso coração é o céu, existe um céu no nosso interior. Aí então ela cita a passagem lá do Apocalipse, onde ela fala da Jerusalém celeste, né, nas ruas de ouro, né, de cristais, e ela faz toda essa descrição toda bonita. Então, para Santa Teresa, a nossa alma pode ser comparada ao céu, porque Deus está no céu. E o caminho é sempre a oração. Na segunda morada, Santa Teresa usa a passagem do filho pródigo como texto fundante, né? Como texto que dá a direção, que é o filho voltando para casa. Esse filho que vivia perdido, disperso, ele ouve a voz de Deus, né? Ele ouve a voz, ele cai em si e volta para o seu interior. E a imagem que ela usa aqui é do surdo mudo. Por que do surdo mudo? Porque antes a gente ouvia as vozes de Deus, mas não escutava. As coisas de Deus, as coisas erradas que a gente fazia não nos incomodavam. Então a gente comportava como se fosse um surdo mudo. Depois a gente passa a ouvir. Então, Deus fala indiretamente conosco, com algo que nos toca, quando a gente ouve uma palestra, quando a gente ouve um amigo, com algum acontecimento e pela nossa oração reflexiva, tá? E na terceira morada, Santa Teresa usa como texto fundante o texto do jovem rico.
aquele jovem que encontra-se com Jesus e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus então responde: siga os mandamentos. Aí ele falou: mas eu já faço isso desde criança. Aí Jesus então falou para ele: então você vende os seus bens e segue. E o jovem era rico, né? Então ele achou muito difícil vender os bens dele e seguir Jesus. E foi embora para casa muito triste. Então, nas terceiras moradas, é exigido de nós um despojamento. Quanto mais a gente caminha, né? Mais a gente é exigido por Deus. Se a gente perseverou até aqui e chegou nas terceiras moradas, Deus vai sempre nos pedindo um pouco mais. Não basta apenas, né, desejar crescer, né? Não basta apenas aquelas práticas que a gente vinha fazendo até agora, né? Deus nos pede algo mais. E Santa Teresa também nos dá algumas dicas, né? Que a gente precisa de ter uma participação ativa nos sacramentos, na oração, ter uma disciplina de oração, praticar boas obras. Então, tudo isso aqui é mais exigente conosco. Só que tem um problema. Existem algumas características nesta fase que não são tão boas. Muito embora aqui são pessoas de oração, pessoas que frequentam a igreja, participam de grupos, têm boas práticas religiosas, gostam de praticar a caridade. Por isso elas são chamadas de almas consertadas. Mas continua tendo um problema aqui. Elas muitas vezes acham que já sabem muito. Então, por um lado, elas gostam de ensinar, isso é muito bom, levar pessoas para Deus, mas elas correm o risco de achar que são donas da verdade. Elas gostam de ensinar, mas não gostam muito da opinião das outras pessoas, não. Elas têm uma disciplina de oração, mas não querem ser interrompidas, deixam às vezes de estar ou com a família ou com alguém necessitado, porque aquele momento é da oração dela. Ora, aqui é pedido, além de toda essa vida de oração, vida nos sacramentos, é pedido também esse amor apostólico, que é da caridade. Mas não é uma caridade de ir lá só e dar uma comida para uma pessoa que está com fome, não. É a caridade de amar, de dedicar o meu tempo, de dividir o que eu tenho com alguém que naquele momento está precisando mais. Então, aqui, muitas vezes nós somos provados pelo próprio Deus e provados, inclusive, na nossa disciplina, né? Porque a gente vai ter que continuar rezando, aconteça o que acontecer, né? Isso tudo é importante. Então, essas almas consertadas, elas correm o risco de se acharem muito santas, né? E não renunciarem a esse amor próprio. E elas têm que estar preparadas também para as provas e para as securas da oração, porque como elas já estão mais adiantadas, as coisas já não são tão fáceis assim, não. Santa Teresa até os chama de bem-aventurados. Bem-aventurados porque temem a Deus, mas não é temer de medo, é esse temor de querer agradar a Deus. Então, qual que é o remédio nesse momento para essas almas? Né? É humildade, é humildade sempre. O que é a humildade exigida aqui? É colocar Deus no lugar de Deus, né? Saber que Deus é bom e justo. E que nós não somos tão bons e nem somos tão justos, tá? Então é dar a Deus ao lugar de Deus, tá? E saber que vai ser exigido de nós algo que é muito valioso. E cada um vai saber aquilo ali que Deus exige de nós.
ok? Então, meninas, vamos reconhecer as nossas fraquezas e ter a certeza, mais uma vez, de que tudo que Deus permite é bom e que Deus está agindo nos acontecimentos para o nosso próprio bem, né? Então vamos aceitar esses desafios na confiança e na certeza de que Deus sabe todas as coisas. Não vamos querer voltar para casa tristes como aquele jovem rico. Vamos aceitar o desafio do crescimento, de dar passos, né? Vamos reconhecer que Deus é Deus, bom e justo sempre. Amém?